O FBI ainda tenta identificar o atirador que matou um ativista conservador aliado de Donald Trump. Charlie Kirk foi baleado ontem enquanto participava de um evento na Universidade Utah Valley. O Fábio França está por aqui para trazer mais detalhes. A cena é estarrecedora, porque isso aconteceu na frente de todo mundo, num palco ali, numa espécie de palanque, enquanto ele discursava e falava justamente a respeito de armas, né, Fábio? É isso, Carla. Como você disse, a polícia ainda procura por esse atirador que matou o Charlie Kirk ontem. Segundo a polícia, o disparo partiu de uma longa distância e de um telhado. O ativista foi atingido no pescoço durante um evento em uma universidade de Utah. 2 pessoas chegaram a ser detidas, mas foram liberadas pelas autoridades. O FBI investiga o caso e está, portanto, à procura do assassino. Antes de ser baleado, Kirk estava sentado no que ele chama de mesa "Me prove que estou errado", para responder perguntas da plateia. Kirk era fundador do grupo estudantil conservador Turning Point USA, teve papel central na mobilização do apoio jovem a Trump nas campanhas presidenciais de 2016 e 2024. Após a vitória republicana nas eleições de 16, um breve histórico do Kirk, ele se tornou presença constante na Casa Branca, ganhou destaque na mídia, também envolvendo-se em polêmicas. Durante a pandemia, por exemplo, o perfil dele no antigo Twitter foi suspenso pela divulgação de informações falsas sobre a Covid-19. Em 2020, Kirk questionou o resultado das eleições, que deram vitória a Joe Biden sobre Trump. Em janeiro do ano seguinte, ele ajudou a enviar ônibus com manifestantes a Washington, no mesmo dia da invasão do Capitólio. Apesar disso, não esteve entre os investigados, ou seja, era uma figura bem ligada ao atual presidente dos Estados Unidos e que apoiava Donald Trump. Foi assassinado ontem em Utah. Era uma turnê, né? Ele chamava Turnê de Retorno à América, American Comeback Tour, e era uma mesa "Prove-me que estou errado". Turnê de retorno da América. É uma espécie de derivação aí do America Great Again. E era o início dessa turnê, né? Ele faria outras tantas Estava programada ainda para discussões. fazer paradas no Colorado, Minnesota, Virgínia, Montana e outros estados. Então foi a primeira dessas. No que consiste essa turnê? Barraquinhas montadas em campi de universidades em que formam-se filas ali para debater com Charlie Kirk. Sabe essa coisa que está na moda agora na internet? 20 contra 1? Esse negócio aí. Foi assim que ele formou a carreira dele. A curta, mas muito intensa carreira dele. Charlie Kirk é um cara que trazia vigor, frescor, juventude e energia a um movimento que tem em seu líder, obviamente, sinais óbvios de decadência física, devido à idade, né? Não duvidem se esse cara se elegesse, nunca saberemos, mas senador e eventualmente presidente dos Estados Unidos. Ele era alguém em franca ascensão e que carregava com muito talento a tocha do trumpismo. E quando eu falo de trumpismo aqui, eu falo das ideias mais execráveis que você possa imaginar. Nada disso do que eu vou falar agora é inventado. Essas são ideias de Charlie Kirk que a gente vai conhecendo nesses eventos. Ele, por exemplo, elogiou um pastor americano que acredita que o povo negro foi amaldiçoado por Deus para serem pessoas servis e, portanto, condenadas à escravidão perpétua. Ele acha que mulheres não devem trabalhar, devem cuidar da casa e dos filhos, enquanto os homens realizam o trabalho e trazem comida para casa. Ele chamou de canalha o George Floyd, aquele homem que foi assassinado sem conseguir respirar ao ser pisado no pescoço por um policial lá nos Estados Unidos. Ele acredita que as escolas não deveriam servir merenda, porque não é uma responsabilidade do Estado, mas sim dos pais, alimentar os seus filhos. Ou seja, criando mais um encargo para famílias que mal têm dinheiro para tocar a vida. Ele acredita que as mortes de crianças, ou acreditava, né? Que as mortes de crianças eram plenamente justificáveis e razoáveis como uma espécie de efeito colateral para que os Estados Unidos mantivessem na íntegra a sua primeira emenda. Lembrando que segunda emenda, a que trata das armas. Lembrando que a segunda emenda, ela não é protegida na íntegra pelos conservadores.
tem uma parte importante dela que é ignorada quando a gente trata da questão do armamento nos Estados Unidos. O que diz a segunda emenda? Que todo americano terá o direito de carregar armas, bear arms, no contexto de uma milícia organizada. Milícia no sentido de grupos, pequenos grupos, para proteger as suas comunidades. Essa parte da milícia é retirada do argumento quando a gente tem essas discussões absolutamente intransigentes sobre o fato de pessoas, de indivíduos possuírem armamentos que só deveriam estar na mão de soldados, né, nos Estados Unidos. Mas, enfim, essa é uma outra conversa. Esse é Charlie Kirk, um cara que entende que os Estados Unidos são um país branco, que os negros são invasores, que imigrantes são invasores e que o Estado não deve fazer absolutamente, que os negros são pessoas inferiores e as mulheres também, e que o Estado não tem de fazer absolutamente nada pelos seus cidadãos, né? Não existe nenhuma responsabilidade coletiva. Um ser deplorável, mas ainda assim alguém que se limitava ao campo das ideias. Charlie Kirk não abriu fogo contra ninguém, né? Ele utilizava a liberdade que deve haver para propagar ideias execráveis, mas ele jamais ultrapassou os limites da liberdade de expressão. Ele, por exemplo, não incitava diretamente a violência. Ele era inteligente o suficiente para não ultrapassar essa linha, tá? É um comportamento eticamente bastante questionável, mas é isso. Limita-se à atuação ética e teórica. Ele era um teórico das ideias trumpistas. E foi assassinado de uma maneira extremamente violenta no que parece ser um crime político. Fica difícil, né? Falar em tolerância quando a resposta que se dá a um candidato intolerante como Donald Trump é a tentativa de assassinato com um tiro de fuzil, e a resposta que se dá a um ativista intolerante é um tiro de fuzil que atinge em cheio o pescoço da pessoa em questão, né? É execrável e é um crime que terá o condão de mudar muita coisa nos Estados Unidos, que vai servir como uma espécie de autorização para Donald Trump para tomar as medidas mais radicais possíveis. Não pense que isso vai acabar com a morte de Charlie Kirk. Esse cara vai virar um mártir da extrema-direita e muita coisa deve acontecer nos próximos dias. Quem vai nos contar daqui a pouquinho é Eduardo Barão, direto de Nova York. Valeu, Fabio. Valeu, Fábio. Depois, né, desse acontecimento, desse assassinato, foi resgatada uma fala dele de 2023, uma fala de Charlie Kirk, em que ele dizia que valia a pena pagar o preço de algumas mortes por armas de fogo todos os anos para garantir a manutenção da segunda emenda da Constituição americana, que assegura justamente o direito ao porte de armas. Ele disse: você nunca vai viver em uma sociedade em que exista uma população armada e que não haja morte nenhuma por arma de fogo. Acho que vale a pena pagar o preço de, infelizmente, algumas mortes por armas de fogo todos os anos para que possamos ter a segunda emenda protegendo os nossos direitos dados por Deus. É esse tipo de fala de Charlie Kirk que o transformava num tremendo de um canalha. É um canalha. Não é porque morreu que passa a ser uma boa pessoa. Um cara ambicioso, um cara talentoso que tinha um caminho muito longo e provavelmente bem sucedido pela frente. Mas a gente não está falando de algumas mortes, né? A gente está falando de dezenas de milhares de crianças e adolescentes mortos. Mortes que poderiam ser evitadas. A principal causa de mortes de jovens e crianças nos Estados Unidos são as armas de fogo. Não são as doenças cardíacas, não são os acidentes, não são nada, são as armas de fogo. Os Estados Unidos são o único país do mundo que ostenta... Veja, o país mais rico do mundo é o único país que ostenta esse tipo de estatística. Mas, repito, Charlie Kirk está limitado ao campo das ideias e não se responde a ideias com balas, né? Como aconteceu ontem nos Estados Unidos.